Olá, vamos à conversa deste domingo, dia 21 de junho, está fazendo 50 anos, para mim parece que foi ontem, o nosso tricampeonato no México, aquela que é considerada a nossa melhor seleção de futebol. Já imaginaram? Uma linha de frente com o Pelé, o Jairzinho, o Tostão, o Rivelino, pouquinho atrás o Gerson, sensacional. Fizeram 19 gols no torneio, a defesa sofreu 7, o técnico era o Zagallo, sensacional. A partir dali, para frente, Brasil, salve a seleção, 80, 90 milhões em ação, né? Foi uma loucura a partir dali. Foi aí que surgiu o milagre econômico, dali para frente, né? Passou por cima daquelas coisas. Eu trabalhava no Banco do Brasil em Viamão, né? Fazia 3 meses que a gente tinha sido assaltado por aquele grupo Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, gritando Viva Che Guevara. O grupo fazia parte do grupo, aquela que depois foi presidente do Brasil. Mas, enfim, né? Mostra que o otimismo leva a excelentes resultados. E nós estamos, infelizmente, passando por um período de masoquismo, de pessimismo, de gente demais torcendo para o barco afundar, esquecendo-se que está no mesmo barco, né? Bom, vamos à conversa de hoje. E se você não estiver inscrito, inscreva-se, né? Como está visto aí, a gente já passou de 1,5 milhão, né? Vamos juntos chegar ao 2º milhão. E ao final não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Bem, pessoal, eu quando ouvi o voto do ministro Marco Aurélio semana passada, não tem como não voltar a falar sobre isso, né? Naquele inquérito das fake news, né? Havia já 8 votos, estava 8-0. E Marco Aurélio teve a coragem de ser contra os 8. Depois vieram mais 2, o decano e o presidente, Celso de Mello e o Dias Toffoli, né? Marco Aurélio foi o único voto, o único soldado de passo certo no batalhão, o único, e de passo certo mesmo. Olha, eu estou lendo o filósofo inglês, o Herbert Spencer, né? Lá pelas tantas ele está discutindo Deus, o absoluto e tal. Pois olha, quando eu li, eu disse, puxa, o Supremo não é o Supremo, é o absoluto, né? Ele é o princípio, o meio e o fim. E não é que o voto de Marco Aurélio diz isso, né? Que o Supremo é o absoluto, né? Bem, fiz umas anotações aqui a respeito do voto de Marco Aurélio, né? Ele disse, é uma afronta ao sistema acusatório do Brasil. Comparou a Inquisição, e é mesmo, né? Disse que atinge a credibilidade da justiça, sem imparcialidade, foi sigiloso, é genérico, sem objeto, né? Enfim, eu ao analisar o voto de Marco Aurélio, não tem como não lembrar daquela frase famosa, né? Ainda há juízes em Berlim, ainda há juízes em Brasília, né? Ainda bem que Marco Aurélio nos deixa ainda com essa esperança, né? Por falar nisso, né, tem muita gente que cita Rui Barbosa, e eu sempre vou atrás para saber se é verdade, que Rui Barbosa teria dito, né, que a pior ditadura é a ditadura do judiciário, porque contra ela não há recurso, não há a quem recorrer. Uma que ele não diria judiciário, né, ele diria Supremo, porque no judiciário há recurso, né, que chega até o Supremo. Procurei, não achei em lugar nenhum. Se você souber, se você que está me ouvindo aí, me vendo, por favor, me mande, né, onde foi que ele disse, né? Porque em todas as vezes, inclusive no memorável discurso, quando ele toma posse na presidência do Instituto dos Advogados, ele defende, sim, o judiciário, né? Defende o Supremo, né, frente ao Executivo e ao Legislativo, que estavam reclamando da mediação do Supremo como poder moderador. E ele defende o Supremo, ele fica ao lado do Supremo. Aí eu fui olhar Rui Barbosa e encontro o Rui Barbosa nos grandes julgamentos da história, né?
numa bela de um sumário, um belo de um sumário feito pelo advogado Marcelo Roberto Ferro, daquele famoso caso, o Affaire Dreyfus, né? O caso Dreyfus, do capitão Alfred Dreyfus, que acabou na Ilha do Diabo, né, preso injustamente. Por quê? Iam arquivar, não encontraram nenhuma prova contra ele de espionagem a favor da Alemanha, mas aí entrou a mídia, cheia de preconceito, porque ele era judeu, e foi aberto o inquérito e ele acabou condenado injustamente, né? Ficou na prisão anos, né, sofrendo muito. E aí tem aqui uma frase de Voltaire, né? Uma frase de Voltaire dizendo o seguinte, e está lá, Rui Barbosa trocando correspondência, né, defendendo o capitão Dreyfus, né? O próprio capitão fez um elogio a Rui Barbosa, né? Mas aí, nas citações aqui está o Voltaire dizendo ser incapaz de ler um jornal sem empalidecer de cólera. Sentir a contínua e irresistível necessidade de gritar bem alto aquilo que pensamos, principalmente quando somos os únicos a pensar assim. Jornais, eu quero fazer uma homenagem aos da minha geração, aos que me ensinaram a fazer jornalismo, né? Porque naquele tempo a gente não usava, teria dito, né? Faria, a gente não usava o pretérito, o futuro do pretérito ou o condicional, a gente não usava, fez, disse, né? Agora faria, suposto, fontes, dizem que, isso não existia. Daqueles que me ensinam, naqueles que fulano pensa, cogita, como se fôssemos leitores de pensamento. Isso não havia entre os que me ensinaram a fazer jornalismo. Eu ainda sou do tempo que quando a gente chamava alguém de extremista, o sujeito estava cortando garganta lá no Al-Qaeda, né? Hoje extremista é quem grita contra o Supremo. É um negócio de doido, né? Fizeram ontem uma batida numa chácara onde estavam extremistas, segundo jornais, né? Os extremistas tinham 2 rojões e parece que era só isso. No tempo que os extremistas iam para a chácara cedida lá em Lusiânia, pelo CIMI, para fazer quebra-quebra em Brasília, não acontecia nada, porque era organização social, uma coisa assim. Bom, aí eu lembro, né, depois de ler o Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio, desculpem, eu vejo aqui o artigo 129, a linha primeira da Constituição, 129, a linha primeira, são funções institucionais do Ministério Público. 1. Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. 10 ministros do Supremo não seguiram isso aqui. Dá uma pena num país. Bom, vamos em frente. Estou meio perdido aqui, eu tenho que assinalar as coisas para poder falar tudo que eu gostaria de conversar com vocês. Pois é, vejam só, em todos esses casos, hoje, houve de novo manifestações na Esplanada, né? Uma manifestação pequenininha de democratas e uma manifestação grande de fascistas, né? Para usar o linguajar do dia a dia, para não contrariar muita gente, né? Eu vi um menino fascista, né, que, graças a um spray de pimenta, um democrata pôde se defender dos ataques desse menino fascista que estava sem enxergar nada porque foi atingido por spray de pimenta democrata, né? Mas, enfim, o presidente Bolsonaro dessa vez não foi falar com eles, foi ao Rio de Janeiro para o velório de um paraquedista cujo paraquedas ficou preso no avião e ele acabou morrendo, né? Esse presidente aqui é o autoritário, ele é o autoritário. Ele nunca censurou, nunca fez nenhum movimento contra os que o criticam, contra os que fazem todo tipo de fake news e de factoides a respeito,
né? Sempre admitiu o contraditório, nunca agrediu o legislativo, nem o judiciário, por nenhuma medida, mas ele é o autoritário. Ou seja, a gente está invertendo as coisas, como inverte na rua o sujeito que quebra vidraça de banco, que queima bandeira nacional, que anda de faca, esse é o democrata, né? Aquele que grita, né, critica, xinga, né, deseja que se feche o Supremo, isso é impossível, que feche o Legislativo, isso é impossível também, uma perda de tempo, né? Esse é fascista. A gente sabe o que é, né? São pessoas que não suportam a vontade da maioria, que se chama democracia, né? Foi expressa numa eleição, né? Não estavam acostumados ao povo sair além das urnas, né? De sair mais para a rua, participar, fazer uma democracia atuante, ser atuante como mandante, né? Mostrar que é dele que vem, que emana o poder, né? Havia aquela mania lá atrás de manipular, de mandar, de fazer as cabeças, né? Tem muita cabeça que foi feita em universidades, né? Mas são minorias, se acham arrogantes porque se acham intelectuais, né? Mas, enfim, assim vai o país, né? Nesses tempos tão estranhos. De Brasília, Alexandre Garcia.